Vamos falar então desse Flamengo e São Paulo, que já estou entrando no clima do jogo, falta pouco, né? São agora quase 9 horas da noite, daqui a pouco, 16 horas. Parece que foi anulado, hein? Se ele foi anulado não tem problema, continua 1-0, tá dando Corinthians, que não pode é o Inter fazer o gol do empate, aí que não dá. Mas, Nazário, tua expectativa para esse Flamengo e São Paulo, um São Paulo que tomou uma traulitada do Lanús, tomou gol de jogador veteraníssimo de 40 anos, também quase foi eliminado da Copa do Brasil para o Fortaleza, nos pênaltis, na Bacia das Almas, sem merecer, acabou avançando. E no Campeonato Brasileiro é o quinto colocado, faz uma campanha boa, mas cheia de crítica. O Diniz é chamado de teimoso, professor Pardal, de incoerente, o elenco meio rachado, o outro jogador foi lá tomar uns gorós, foi no baile funk, né, na véspera do jogo, o Arboleda foi flagrado no baile funk. O momento do São Paulo tá bom pro Flamengo, né? Não tá bom pro São Paulo não, né, Túlio? São todos os ingredientes para que o time não consiga chegar muito longe, né? E a gente sabe muito bem que quando você tem um grupo rachado, você tem críticas externas, você tem duas correntes brigando dentro do clube, na torcida, o técnico questionado. Isso abala muito e muito a confiança dos jogadores. E aí vão jogar, para acabar de dar uma complicada, vão jogar perante um Flamengo, que vem embalado, que vem crescendo, que vem consistente. Eu vejo que é uma oportunidade do Flamengo ganhar o jogo, terminar o primeiro turno como campeão simbólico, mas é o que eu sempre digo, o jogo é decidido dentro das 4 linhas, no tempo regulamentar, 90, 95 minutos, 98, não importa. O Flamengo tem que entrar focado, como vem jogando. O Flamengo tem que estar dentro daquele panorama, dentro daquela sua meta, fazendo feijão com arroz e esquecer o restante. Se eles estão brigando, discutindo, o técnico está sendo xingado, que maravilha! Isso é só mais um gásinho para o Flamengo. Existem alguns jogadores que, em momento de pressão, reagem melhor do que num momento tranquilo. Isso vai de jogador para jogador. Mas, psicologicamente, isso abala muito e, em muitos casos, isso acaba refletindo dentro de campo. O que é verdade nesse meio campo, nesse meio tempo aí, é que é o seguinte: o Flamengo tem um time experiente, tem jogadores que sabem lidar com a pressão. A gente já viu o ano de 2019, foi um divisor de águas, foi pressão o ano inteiro, foi uma coisa que a gente não via já há muitos anos. O Flamengo foi um divisor de águas, e 2020 está sendo também um ano de muito como é que fala? De persistência, de teste, de provação, e o elenco vem se confirmando muito bem, vem se consolidando, vem se comportando de maneira absolutamente inapelável. Então, é muito bacana a gente ver o Flamengo se comportar da maneira que vem. E o outro detalhe, que eu sempre falo isso, não me canso de repetir, que eu acho muito importante: nós não estamos vendo, desde o ano passado, desde o início do ano passado, nenhum problema de vaidade, de disciplina, ou de falta de disciplina, melhor dizendo. E a gente está vendo, por exemplo, vamos citar somente um caso: Gabigol e Pedro. Pedro está aí se destacando, entra, faz gol, se esforça, mudou o seu comportamento dentro de campo, não é mais aquele centroavante, referência, paradão, está saindo. Então, ele conseguiu se moldar a forma como o time está jogando. A gente não está vendo o time jogar para o Pedro, assim como a gente viu o Flamengo ter que jogar para o Guerreiro, assim como a gente viu o Flamengo jogar para o Luizão anos atrás. A gente viu alguns times em que tinham que se camuflar, tinham que se transformar para servir o jogador tal. Não. O Flamengo tem um estilo de jogo, o Flamengo entra em campo com essa filosofia, e os jogadores, o nosso elenco, os nossos atletas, as nossas peças, que estão se moldando para acompanhar o ritmo do time. E isso é que é o grande barato do Flamengo. Não existe estrela, não tem ninguém maior que o Flamengo. E eles conseguiram entender isso. Então, eu acho que esse é mais um dos fatores, se não for o mais importante, talvez seja um dos mais importantes
que faz com que o Flamengo mostre todo esse resultado, todo esse trabalho que a gente está vendo. Tem aquela entrevista, né, perfeita do Felipe Luiz, né, que ele fala do Domi, no momento de crise, ele fala, não, a gente vai defender, a gente vai seguir aquilo que o nosso treinador orientar. É de uma lucidez, ele está à frente do tempo dele mesmo, ele se comporta de uma forma que se destaca na turma, o Felipe Luiz. Túlio, uma informação antes de você passar para a gente a escalação provável do Mengão, que já está na tela, a galera está acompanhando. O Vene Casagrande, né, do Dia, nosso colega, com passagem pelo Coluna do Fla, ele disse que ele trouxe a informação de que a Union Life já vai estampar o calção do Flamengo, a nova patrocinadora do Mengão já vai estar no calção do Flamengo nesse domingo contra o São Paulo, que esse foi um contrato à parte entre a empresa e o clube, que também inclui a partida de quarta-feira diante do Atlético Paranaense, uma apuração feita com a empresa. A parceria só vai ser efetivada após a votação do Conselho de Administração do Flamengo, que vai ser na terça-feira. A parceria do Flamengo e Union Life pode render 4 milhões e 200 mil, além da variável de 10% para os planos fechados com o código Flamengo. Vai fazer produtos diferenciados, etc. Estou aqui repassando uma informação trazida pelo jornal O Dia, através do Vene Casagrande. Túlio, vamos lá, teu comentário e já manda ver nessa escalação provável do Mengão. Vou botar aqui como eu escalaria, né, o Flamengo. Eu acho que deve ir de Neneca, né? Até estava vendo que ele treinou como titular. Como eu sempre faço aqui o jabazinho, né? Arroba colunadofla.com, tá tudo lá. Né? O Neneca já treinou como titular. Isla, lá vem ele inventar, né? Gustavo Henrique, né? Provavelmente deve ser isso aí mesmo. Gustavo Henrique, Natan. Você faria como? Ou eu colocaria o Tuller amanhã para jogar. Entendeu? Tuller e Natan? Seria do Azaga? Tuller e Natan. Felipe Luiz, ali João Gomes ou Daniel Cabral. Eu ia de João Gomes, que entrou com uma personalidade, né? Moleque entrou sinistra. Gerson, né? Não tem nem o que questionar. Thiago Maia, lembrando, tá suspenso. E Arão também, né? O Arão também tá suspenso. Pelo lado esquerdo, Bruno Henrique, sem contestação. Irrefutável. Né? Do outro lado, Everton Ribeiro, mesma coisa. No meio ali, o Vitinho, que é onde ele rende melhor, né? No meio, onde ele vem rendendo melhor, onde o Domi vem conseguindo recuperá-lo. E no ataque, Pedro, também não precisa falar mais nada. Então, né, com essas alterações e essas escolhas aí, esse é o meu Flamengo para enfrentar o São Paulo. E se, né, o Flamengo tiver, nesse domingo, um dia aí de repente, de ter uma atuação como foi contra o Internacional, contra o Corinthians, é coisa de golear o São Paulo. Apesar de que o Diniz tem tudo, né, estudioso, essa coisa toda. Mas o Diniz me lembra muito o Parreira, né? Aquele time que toca a bola, gosta de ficar com a bola, toca a bola, mas é reativo, um pouco objetivo, aquela coisa, né? E é um cara que sofre uma enorme pressão também. O Nazário destacou isso, né? Sofre uma pressão lá por resultados deles estarem bem colocados na tabela, porque o Diniz tem isso, né? Ele vai para os clubes, ele geralmente deixa a semente de um trabalho e sai porque os resultados demoram a alcançar, a serem alcançados. E no São Paulo tá conseguindo vencer alguns jogos e tal, mas foi desclassificado da Libertadores, né? Perdeu lá pro Lanús, né? Com o gol do cara lá de, 40 anos. Tem essas bizarrices aí. E o Flamengo tem plenas condições de amanhã de vencer bem o São Paulo, né? Até o Vicente Flá tá brincando aqui, respeito o dinismo, né? Fica Diniz. É um cara que eu não entendo, né? Assim, essa coisa do técnico, tava vendo o Palmeiras, confirmou lá o técnico português que estava treinando o Paok, né? E aí, o debate, né? O que eu acho engraçado, o cara assim, não, mas contratar técnico estrangeiro é moda, né? Porque com o Diniz há uma paciência enorme da imprensa, né? Eu não vejo ninguém pedindo pro Diniz sair, né? Uma passada de pano danada. E aí, quando se trata de um técnico estrangeiro, é um problema danado. É moda, não sei o quê. Cara, a falta de humildade não vem só dos treinadores brasileiros, não. Vem da imprensa também. Porque, como eu falei, se você tá num clube
em que você tem uma visão profissional, uma gestão de fato, você vai olhar para o mercado e você vai procurar os melhores profissionais. Se os melhores profissionais não estão no Brasil, os mais qualificados, se eles estão lá fora, é onde né, no caso, o dirigente vai buscar, né? Então, assim, o Flamengo foi lá, buscou o Jesus, que deu uma aula. Quem pegou essa aula, alguma coisa de positivo, mesmo que não reconheça publicamente, foi tentar fazer a mesma coisa, né? Não à toa, nós temos 3 técnicos estrangeiros liderando o Campeonato Brasileiro. Agora, enquanto tiver, né, em pauta, os caras não tiverem humildade para ver de que o Brasil precisa se reciclar, não é dizer que os caras são todos ruins, né? Mas, infelizmente, não chegam à altura desses treinadores. E acho que amanhã o Domi pode aí fazer um feijão com arroz com essa rapaziada que tá aí, que são a nata, né? Pô, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Espero que amanhã Everton Ribeiro esteja bem, né? Já, como é que se fala? Desincorporado de tudo que o Tite passou para ele, porque, né, é para desaprender a jogar futebol. E aí, amigo? Já deve ter tomado um banhozinho de sal grosso. Um banhozinho de sal grosso, jogar uma pipoca, né? Bater uma reza, como é que é? Vai tomar uns passes, né? E aí o cara se recupera para poder jogar bem. E o Pedro, né, cara? Se o Pedro amanhã também tiver um bom dia, desencanta e se embora, né? Tudo nosso e nada deles. O São Paulo, né, passa por um momento de treva, né, desde a década inteira. Passou uma década tenebrosa o São Paulo, inclusive em alguns anos flertando ali com a zona de rebaixamento, nos últimos 5 anos. E aí eu te pergunto, quem são os culpados por isso? Os cartolas, entendeu? Claro, e aí quando você, muitas vezes, que hoje tem isso, né, uma coisa que eu nunca pensei em ver. Primeiro, fã-clube de político, né, na política nacional, e fã-clube de dirigente de clube. O cara não tem mais como ídolo Zico, o Gabigol não, ele tem o dirigente lá, e aí você não pode falar dele. Se aí você fala alguma coisa, pô, aumentou o off-rio. Não, mas nós ganhamos a liberdade. Mas, mano, os acertos não encobrem os erros. Né? Não adianta nada, por exemplo, eu dar uma vida maravilhosa para minha esposa em todos os anos de casado, aí eu termino, vou lá, e sou escroto no final do relacionamento, que adianta nada, mano. Tipo assim, porra, é tipo isso, os caras erram, são seres humanos, cara, as pessoas fazem isso. Eu erro, o Rafa erra, o Nazário erra, às vezes aqui também, você fala uma coisa errada, às vezes... É isso, todo mundo erra, cara. Então, assim, essa coisa de achar que fulano isso foi um problema no São Paulo. Eles acharam que encontraram a maneira exata de administração, né? Tanto que foi um modelo que chegou a ser copiado por alguns clubes no Brasil, melhor base, não sei o quê, papapá, e depois a coisa se mostrou que não era tão boa assim. Primeiro, por quê? Porque o São Paulo, como ele tinha uma equipe muito consistente e bem treinada, ele conseguia ser regular, aquilo que a gente estava falando no início aqui do resenha, ser regular no Campeonato Brasileiro, né? Tanto que ganhou 3 de forma seguida nos pontos corridos, mas não conseguia ter a mesma consistência nos campeonatos de mata-mata, né? Tanto que na Copa do Brasil, né, vexame, na Libertadores também, e isso já... Paulista, né? Quando chega na fase de mata-mata, nunca, né? É difícil, né, manter ali uma regularidade de muitos anos. Então você tem uma pressão e depois, né, foi se desmoronando a política do clube, o dirigente não consegue segurar e papapá. E aí, cara, já era. Isso aí é muito da política do São Paulo, que é bem. Eu achava que era uma beleza, né? Mas é bem complicadinha também. Pois é, era o clube modelo, né? Hoje não é referência para quase nada. O time referência que não ter. Exato. O time provável do São Paulo é Thiago Volpi, Tietê, que tem jogado na lateral direita, né, por causa da lesão dos laterais, né, Juan Fran machucado e tal, ou o Igor Vinícius na direita, mas deve ser o Tietê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, que eles chamam de King Naldo, né, na lateral esquerda, o Luan, Daniel Alves, jogando de meia, Gabriel Sara e Igor Gomes, Brenner e Luciano, aquele de Grêmio, Fluminense, etc. Os suspensos no Flamengo, vi gente perguntando sobre o Thiago Maia, é legal que o próprio chat pergunta, o próprio chat responde, bacana, o Thiago Maia é suspenso, ele e o Arão, além dessas 2 baixas importantes, temos outras como Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabigol lesionados. Então, o Flamengo ainda não divulgou a lista de relacionados oficial,